Tem alguém aí? Tem alguém pra estudar? Quero saber se a galera tá estudando. Para a bobeira. Olha só, videozão começando pro 8º ano. Vocês estão em um tema bem complexo que é a economia da América Latina. Mas nesse vídeo, ó, eu não quero atenção aqui, tá? Senão eu vou espremer isso aqui em vocês. Escuta. Que horrível, né? Podia ser pior. Aí, o que a gente está fazendo aqui? Página 246. Dá tempo aí de vocês abrirem, tá? Então fica de olho na minha espinha, tá tão bonita. Tava maior, acredite, tava maior. Fim de semana eu tava com o nariz desse tamanho. Enfim, faz parte da vida, né? Dietinha para resolver. Abriu o livro, ó, de novo, página 246. 246. A gente está num tema complicado. Economia da América Latina, economia da América anglo-saxônica, desenvolvimento, subdesenvolvido, produção, compra, venda. Fia, né? É muito tema envolvendo um assunto que depende de um desenvolvimento histórico para você lembrar, caramba, por que existe o subdesenvolvimento na América Latina? Por que os Estados Unidos têm o melhor desempenho econômico? Porque o Canadá está logo ali, também muito bem de qualidade de vida, a população sorri pra caramba. Enquanto no Brasil a galera passa muita fome, enquanto a Venezuela tá cheia de problema. Enfim, são temas que apesar da gente ficar, só eles lá. Gente, a gente vive num mundo globalizado. Você precisa estar ligado nos assuntos que envolvem o nosso país e os nossos parceiros e inimigos. Concorrente, porque aí eu posso entender por que o PlayStation 15 que vai ser lançado aqui no Brasil custa 2 fígados, um rim, só tem um fígado, né? Então tem que matar alguém para conseguir comprar aquilo. Nossa, pô, por que é tão caro? Será que alguém desenvolveu essa tecnologia aqui no Brasil ou vem de fora? Então, na página 246 a gente está falando da economia brasileira atualmente. Olha, o ano de 2020 é uma pausa e tudo. A gente está aqui, eu tô, em vez de estar na sala cuspindo, falando para vocês, tô aqui na tela. A gente não sabe como é que vai ser o comportamento no próximo ano, mas até o ano passado, o Brasil está entre os 10 países mais desenvolvidos economicamente. Não é em qualidade de vida, é em PIB, Produto Interno Bruto. Se a gente juntar do México ao sul do Chile, né, toda a América Latina, incluindo as ilhas do Caribe, o Brasil é responsável por mais de 50% das exportações para o resto do mundo. 52%, se eu não me engano. Tu pega México, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, enfim, a galera toda. O Brasil é mais da metade nos produtos indo para fora. E cara, se vocês me estudaram comigo em algum momento, no 7º ano, tem a galera que foi meu aluno no ano passado, eu sempre pontuo isso, que quando a gente vende batata, a gente ganha X. Quando você vende iPhone, você ganha muito X, porque o produto é muito mais caro. Como é que o Brasil então consegue ser a 10ª maior economia do mundo se marcas como a PlayStation da Sony, é Sony, né? Me corrija aí no comentário se eu falar besteira. A Sony não é brasileira. Tem videogame brasileiro, tem carro brasileiro. O cachorro tá participando da aula, tá reclamando também, fica bolado porque a ração dele tá cara. Então, o que a gente pode pensar? Que a economia brasileira, apesar de ela ter uma posição muito boa no cenário mundial, ela não é a geradora de uma qualidade de vida legal para a população. Nossa economia é à frente a países como Noruega, que está lá no topo do ranking de qualidade de vida. Então, para onde que vai esse dinheiro? Desculpa. Quem que fica com esse dinheiro? Herança da colonização. Desde o período das Seis Marias, quando os portugueses doavam, a coroa doava, cedia terras a alguém para levar família, amigos, parceiros, colegas, para produzir aqui, produzia para Portugal.
exportação dos produtos brasileiros aqui, café, cacau, cana-de-açúcar, muita cana-de-açúcar, pau-brasil, extrativismo, tudo isso sendo levado para fora. Mas aqui no Brasil, uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas ficava responsável por isso. E eles, usando mão de obra escrava, não paga salário. A população escrava sofrendo muito com um baixo poder de compra, nenhum poder de compra na verdade. É a posse de alguém. Aí quando é liberto, começam os colonos, que começam a ter posse de terra ou salário, mas tudo muito baixo, enquanto o proprietário da terra está enchendo o bolso de dinheiro. Nisso, fica muito evidente que as grandes fortunas do Brasil são concentradoras de renda, de capital, que são originados por esse tipo de atividade latifundiária, monocultora, ou uma indústria de investimento estrangeiro que vem para o Brasil. Dificilmente a gente vê uma tecnologia gerada no Brasil, né? Então isso é um problema que o processo de colonização revela ao nosso país. Aí, olha só, acho tão legal nessa parte que ele bota a extração de minério de ferro, bauxita, petróleo, segundo parágrafo dessa página, hein? De novo, a extração de minério de ferro, bauxita, petróleo se destaca, assim como o setor industrial, que apresenta produção significativa, especialmente nas indústrias têxteis, farmacêuticas, aeronáuticas, siderúrgicas, automobilísticas e químicas. No agronegócio destaca-se a produção de alimentos e de biocombustíveis. Ué, a gente tem um monte de coisa, mesmo assim a população não recebe bem essa riqueza. Estranho, mas é o resultado desse tipo de concentração de atividade, onde o capital está concentrado com os grandes produtores, né? E aí, num momento como de crise que a gente está vivendo, temos deputados, não lembro o nome, federais, que estão levantando a possibilidade de taxar a fortuna dos grandes ricos brasileiros, dos grandes produtores, para ajudar no combate da pandemia, que é legal de pensar, porque esses mesmos milionários brasileiros são contratantes de pessoas que não estão podendo trabalhar. Então, se eles investirem no combate a isso, eles estão, de certo modo, ajudando a acabar com isso, né? Fica a dica, vamos ver se isso vai acontecer ou não. Isso é complicado porque quem é milionário não vai ficar feliz em ser sobretaxado para pagar isso. Mas tem que pesar. Pô, vamos ajudar, não vamos ajudar, né? Complicado. Aí, é legal lembrar que no Brasil a gente possui uma relação muito forte com a mineração. Portugal, quando chega aqui, não está buscando para o Brasil, está buscando ouro, está buscando prata, diamante, rubi, safira, coisas que o mercantilismo, coisa que a busca das grandes navegações buscavam nas terras novas. Precisam arrumar riquezas. Já que não tem muito ouro, vamos lá de pau-brasil mesmo, vamos fazer plantation, vamos plantar cana-de-açúcar, né? E aí, sempre houve a busca no Brasil por minérios. A gente achou vários lugares que têm reservas enormes, né? O nosso tamanho favorece isso. A gente possui muitas áreas ricas em recursos naturais. Exemplo, no estado do Pará, tem uma região chamada Carajás. É possivelmente a maior reserva em minério de ferro e bauxita do planeta. A gente não sabe porque tem outras reservas que são tão grandes, a gente não sabe ainda o tamanho real da nossa. Por exemplo, o primeiro cálculo feito sobre essa reserva, estimava-se que, nos anos 70 isso, 1973, 74, quando descobriram que se todo mundo naquela década usasse o minério de ferro dessa região, poderíamos sustentar o planeta em 400 anos. 400 anos é mais tempo do que a gente usa o minério de ferro nas revoluções industriais. Então é mais tempo que o ser humano produz as indústrias. O Brasil poderia sustentar o mundo todo explorando os minérios pertencentes à região de Carajás. Bizarro. Nisso você pode pensar que rapidamente o Brasil se interessa por essas áreas para começar a explorar em quantidades monumentais. Por exemplo, dessa região sai uma linha de trem, uma ferrovia, indo para o porto de São Luís, no Maranhão. Corta boa parte do estado do Pará. Nossa, adoro essas motos barulhentas. Desculpa.
no estado do Pará até o porto de São Luís. Esse trem tem um recorde de 937 vagões andando em uma composição contínua, 937 vagões, carregando minério de ferro. Só minério de ferro. Caraca, é muita coisa. Tanto é que quando esse trem está passando, ele não anda muito rápido. Trem muito carregado, muito pesado. Ele corta algumas cidades. A cidade tem que dar uma parada, porque ele fica 40 e poucos minutos passando. Então imagina, o trem começou a passar agora, ele vai ficar 40 minutos passando. 40 minutos passando. Pô, isso mobiliza as regiões onde ele passa, né? É muito minério de ferro. Por isso que o nosso PIB, ó, tá lá em cima. Porque a gente pega esse produto, faz bobinas de aço, faz chapas de aço, exporta. Para a América Latina, por exemplo, a gente é um grande montador de carros. A Argentina, por muito tempo, comprou os carros produzidos no Brasil de empresas norte-americanas, europeias, como a, enfim, Peugeot francesa, Renault francesa, Volkswagen alemã, e que aqui no Brasil utiliza a produção e a riqueza de minério de ferro para fazer esse tipo de produto, né, de alto valor, mas que comercializa na América Latina, né? Estranho. Isso, então, levanta bastante o mercado brasileiro a um patamar de concentrador de renda, tá? Aí, amiguinhos, aqui embaixo, é até legal a gente pensar nessas imagens rapidinho. Falou que tem as produções que tem, tu não vê o final, não sabe até onde isso vai. Se vocês abrirem o Google Maps, amanhã, hoje, não sei, tô meio perdido na vida, eu vou botar, para quem tiver não tira dúvidas, o tamanho do que é que eu tô falando. O estado do Tocantins, divisa Tocantins, Bahia, tem uma das maiores fazendas, complexos de fazendas do mundo, Santa Maria. São 320 quilômetros contínuos de plantações. 320 quilômetros de plantações. Isso em uma linha. É uma área que ocupa isso. Então, maior do que muitos países. Bizarro. Nesse tipo de produção, você vê que quem está enriquecendo não é a comunidade. Cadê os trabalhadores aqui? Só vai ter maquininha, né? Olha só. Outro aspecto da economia da América Latina vai estar falando sobre o emprego da mão de obra pouco especializada na indústria. Por exemplo, o que vai ser uma mão de obra especializada? É quem estudou pra caramba para chegar numa indústria e ser o desenvolvedor da tecnologia. Mas que normalmente não está nem na indústria. Está no que a gente chama de tecnopolo. Tecnopolo. O que é isso? É a faculdade, a universidade, enfim, o centro acadêmico de desenvolvimento de pensamento, juntando com a fábrica, para desenvolver uma tecnologia tanto para produzir, como as máquinas da linha de produção, quanto o produto que vai consumir, que vai ser comercializado. Então eu pego pessoas que estão estudando engenharia, química, física, biotecnologia, enfim, falo, meu irmão, toma aqui 100 milhões. Eu sou a grande empresa multinacional, eu quero um produto mais legal. A sua faculdade vai ganhar 100 milhões para desenvolver um produto para mim. Legal. Eu invisto na faculdade, na universidade, para desenvolver uma riqueza mais para mim. Porque se eu estou investindo 100 milhões, maluco, eu vou ganhar muito mais com o produto que eles vão me entregar. E esse Tecnopolo, ele brinca muito com isso. O capital das universidades sendo enriquecido, sendo fomentado para ter a pesquisa, para ter a compra de materiais para desenvolver essas tecnologias, ligadas a uma fábrica. Isso, no Brasil, começou com a Universidade USP de São Paulo e a UFRJ no Rio de Janeiro, que passaram a receber investimentos de indústrias de capital estatal, que é do Estado, e privada, que já foram vendidas parcialmente como a Petrobras. Aqui pertinho, UFRJ, Ilha do Fundão, tem um parque de engenharia do petróleo que é enorme, que desenvolve tecnologias para a Petrobras produzir, exportar, trabalhar com o petróleo como combustível, que é um produto importantíssimo para a economia brasileira. Legal. E nisso os tecnopolos desenvolvem a tecnologia junto com as fábricas. Só que no Brasil eu falei que tem São Paulo, tem Rio de Janeiro e o resto. O que acontece no resto da América Latina tem poucas relações com isso. Por exemplo, a Oxford é um tipo de tecnopolo,
Princeton é um tipo de tecnopolo, Harvard nos Estados Unidos, todas essas grandes universidades de países desenvolvidos são tecnopolos. Passam a desenvolver tecnologia ganhando investimento, né? Dinheiro das grandes fábricas. O que resta para esse tipo de investimento é pensar que agora já sei como produzir algo bem legal. Agora como é que eu vou produzir mais barato? Eu olho aonde vai ser mais barato produzir. No caso, os países latinos apresentam um baixo custo de produção para essas grandes produtoras. E aí se você, nesse mesmo Google Maps, for lá em Manaus e ver o complexo industrial da Zona Franca de Manaus, é gigantesco. Você vai ver marcas como Electrolux, Brastemp, Panasonic, LG, Honda, Yamaha, Ford, produzindo no meio da floresta amazônica na capital Manaus, porque essa região apresentou um baixo custo. O governo brasileiro investiu numa região chamada Zona Franca, onde não tem custo operacional. Dependendo do tipo de produção, é mais barato, você vai ganhar isenção fiscal. E aí uma fábrica que já está buscando um lugar barato para produzir, descobre que, tem aquele lugarzinho lá no meio da floresta amazônica que é baratinho, porque o governo facilita para o grande empresário produzir lá. Opa, vou para lá. Entro de navio pelo Rio Amazonas, chego até Manaus, produzo, levo de volta, exporto, enfim, faço o que eu quiser com produto de baixo custo operacional. Lembrando que lá na Amazônia tem outras riquezas, petróleo, tem os carajás, a reserva de carajás, enfim, para a indústria tem recursos, beleza? Então, nesse caso, a economia brasileira ela apresenta uma dinâmica muito boa, apesar de depender muito ainda do capital externo. Precisar de investidores e de tecnologias dos maiores centros, dos maiores investidores das maiores economias. E nesse caso, o Brasil ele então tem um papel de destaque num tipo de produto que está no texto de vocês, chamado de commodity. Commodity. O que é isso? É um produto primário, um produto barato, é um produto que você vende em grande quantidade para fazer alguma coisa com ele. Tipo o aço. Eu vou comprar o aço para fazer coisas com aço. O Brasil exporta muito aço bruto, né? O aço para produzir alguma coisa, produto de base. A soja, um ótimo produto para pensar nisso, como uma commodity. Você compra isso, produto primário, produto barato, produto que eu tenho que vender em grandes quantidades para ganhar alguma coisa, para alguém comprar e que não vai comer soja, vai fazer alguma coisa com essa soja. Pode ser um óleo, pode ser ração para bicho, pode ser, enfim, proteína de soja para veganos. Enfim, entende isso? Nesse caso, as commodities são fundamentais para a economia brasileira porque nós temos muitas commodities na nossa produção, como o açúcar, da cana-de-açúcar, a própria soja, arroz, feijão, a gente produz bastante também, madeira, em alguns tipos de produtividade podem ser enquadrados como commodities. Então, temos um grande cenário produtor. O que é levado em consideração é quando que a população vai ter um resultado para isso. A gente já vem de décadas desse desenvolvimento econômico bem acelerado, mas que ao mesmo tempo a população não acompanhou esse desenvolvimento. Aí fica o pensamento pra gente, tá bom? Então vou encerrar aqui. Qualquer dúvida, meus amigos, vem falar com o tio, que o tio vai ter o maior prazer de responder, tá? Tá ligado que a gente tá junto aí, com saudade de vocês, espero que esteja todo mundo bem, cara. Se não tiver, sabe que eu tô aqui do outro lado, mas tô de braços abertos pra vocês, tá? Valeu!